Um dos processos do envelhecimento na coluna vertebral é a perda de líquido de dentro dos discos intervertebrais. É um processo chamado de desidratação do disco intervertebral. Esse é um processo que é esperado ao longo da vida, mas que, para algumas pessoas, acontece antes da hora prevista. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em coluna vertebral. Muito bem, as pessoas fazem ressonância magnética, da coluna, e dentre as observações do laudo, muitas vezes vem descrito a desidratação do disco intervertebral. E isso gera, de certa forma, algum grau de apreensão e dúvidas nos pacientes e também interpretação errônea sobre como hidratar, se é possível ou não reidratar o disco, uma vez que isso é um sinal de envelhecimento do mesmo. Então, a primeira coisa que eu trago aqui para vocês é que os discos, ao longo da vida, vão perder água e vão desidratar. Isso é um fato, tá? Então, indivíduos depois da 6ª década de vida, de um modo geral, praticamente todos vão ter algum grau de desidratação dos discos. Agora, isso pode acontecer antes. Não infrequentemente, isso acontece em adultos jovens, 20 e poucos anos, adolescentes. Eu já vi adolescentes com desidratação importante do disco. E nessa situação, a principal causa é alguma alteração genética, alguma predisposição genética que faz com que o disco comece a perder líquido antes da hora. Para vocês terem ideia, o líquido que está dentro do disco, ele não é fixo ali, Ele está constantemente entrando e saindo, sendo reciclado. E, em geral, o que entra corresponde àquele volume que sai e, por isso, é mantido a concentração líquida do interior do disco. Mas nessas pessoas que têm desidratação do disco antes da hora, ocorre um desarranjo interno do disco e ele começa a perder mais água do que deveria, e isso gera um processo de desidratação. Na ressonância magnética, isso é visto como um disco preto. Então, existem alguns tipos de imagens diferentes na ressonância magnética, e numa delas o disco aparece branco, normalmente em pessoas jovens saudáveis, mas o disco desidratado ele aparece pretinho, e é isso que o médico radiologista, é isso que o médico de coluna observam para mencionar e concluir que o disco está desidratado. E qual é o problema disso? O problema é que o disco bem hidratado, ele é bem flexível e, consequentemente, aqui o disco é o vermelhinho, tá bom, pessoal? É o vermelho. E, consequentemente, ele é forte e resistente às pressões externas. Uma vez que o disco passa a perder líquido, ele se torna mais frágil e mais vulnerável a lesões externas, a rupturas da sua camada externa. E essas rupturas da camada externa, por vez, podem ser uma passagem para que o disco migre do seu local para fora. Então, veja aqui, olha, o disco rompido, ele migrou. Tá vendo que isso aqui sai do lugar? Essa partezinha que saiu aqui é a chamada hérnia de disco. Então, olhem que interessante, as hérnias de disco, nós podemos dizer que as hérnias de disco, na imensa maioria das vezes, são precedidas da desidratação do disco, do envelhecimento e da fragilidade do mesmo. Então, é um processo que às vezes acontece por anos e que vai culminar na hérnia de disco, e aí vem aqueles sintomas todos, quando existe compressão de nervo, da dor que corre para o braço ou para a perna, choque, formigamento, cãibra. Bom, a pergunta então que fica é, ok, estou com um diagnóstico de desidratação do disco. Há algo que eu possa fazer para reidratar o disco? Algumas pessoas perguntam se beber mais água, vou me hidratar melhor. Será que isso vai hidratar melhor o disco consequentemente?
E a resposta é não. Tá? Não existe relação entre o quanto você ingere de água ou de qualquer outro líquido e o quanto de líquido vai para o interior do disco, porque o mecanismo que regula a entrada e saída de líquido do disco é muito peculiar ao mesmo, é muito intrínseco ao próprio disco e não depende do quanto tem de líquido circulante no seu corpo. Injetar coisas no disco, né? Já se tentou infiltração dentro do disco, injetar substâncias para aumentar também a própria lubrificação, entre aspas, do mesmo, isso não funciona. Então, uma vez desidratado, até hoje não se sabe como reidratar, mas o que se sabe é que prevenir sobrecarga no disco é a melhor forma de se prevenir ou reduzir a chance de herniações. Né? A gente está falando aqui de como prevenir que o disco rompa e hernie. Então isso significa manter uma atividade de exercícios regulares, sedentarismo é inimigo do disco desidratado, evitar sobrepeso, evitar permanecer muitas horas sentados na mesma posição e, fundamentalmente, manter algum grau de reforço muscular na musculatura do abdômen, das costas, glúteo e perna. Manter-se saudável e ativo, com boa postura, é sem dúvida o melhor que você pode fazer, uma vez que o diagnóstico de desidratação discal foi dado para você, seja ele precoce, né, como acontece antes do esperado em indivíduos mais jovens, ou seja ele esperado, fisiológico, natural nos indivíduos de mais idade. Um abraço, até semana que vem.